canal Resumindo Tudo, eu, Américo Moura, de volta aqui, né, finalmente, agora trazendo um vídeo de conhecimento geral, obviamente, né, estarei falando da política da boa vizinhança, mas em seus termos políticos culturais. Enfim, trata-se de uma política voltada, sobretudo, para alianças, né, alianças de países em âmbito de formar força, isto é, os Estados Unidos implementando políticas culturais de modo a agradar países da América Latina para ter uma aliança. Vamos, para a gente ter uma ideia, uma ênfase maior, vamos voltar um pouquinho em 1929, o caos da quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Foi uma clara demonstração de que o capitalismo ele possui falhas, de modo que houve essa quebra ali na Bolsa de Valores. Assim, demonstra-se que os Estados Unidos, obviamente, estava quebrado, né? Então, como é que você, estando uma potência quebrada, como é que ela vai obrigar países a se submeter a ela à força? Isso não cola, né? Muito embora os Estados Unidos fosse, em termos ideológicos, políticos, culturais, muito mais poderoso que países da América Latina, isso é óbvio. Entretanto, estava quebrado. Assim, a medida de Roosevelt, ele assumiu a presidência dos Estados Unidos em 1933 e ficou até 1945. Então ele vai ser o cara desse momento, da política da boa vizinhança. Então, como é que é a estratégia de Roosevelt? Enviar artistas, né, tal como produtores como Walt Disney, né, atores, celebridades hollywoodianas, fazer uma turnê, uma viagem, uma excursão para países da América Latina, a fim de conhecer, né, que até então Walt Disney nunca tinha pisado no Brasil, né, e outros atores como Lana Turner, como Power, enfim, essas pessoas não tinham pisado no Brasil ainda. Entre diretores como Ford, como Oscar, enfim. A ideia deles, tinha um cara na frente desses negócios, claro, né, que é um Rockefeller. Trata-se que Roosevelt indicou o Walt Disney, por exemplo, a Nelson Rockefeller, para que ele colocasse ele nessa agenda, né, de viagem aos países da América Latina, sobretudo ao Brasil. O Brasil, nesse primeiro momento, sobretudo Brasil e Argentina, era um alvo assim, importante para os Estados Unidos, né? Por que o Walt Disney aceitou isso, né? Olha, o Walt Disney estava quebrado, seus estúdios estavam praticamente fechando nesse momento. Era a crise de 1929. Com os estúdios quase fechando, atores, funcionários de Walt Disney estavam entrando em greve por causa dessa crise financeira, enfim. Então ele aceita esse pedido de Roosevelt para vir no país da América Latina para produzir desenhos animados, né? Que aqui nós vamos ter um personagem muito importante nesse período chamado Zé Carioca, tá? E filmes cujo nome Fantasia, Um Passeio na Bahia, assim, os filmes eles tinham o intuito de levar essa ideia amigável, né? O Pato Donald, né, se tornando amigo desse papagaio, o Zé Carioca, que saem por aí. O Zé Carioca apresenta o Rio de Janeiro para ele, né, as praias bonitas, enfim, os locais turísticos, e o Donald ele vai, né, se admirando, né, das belezas do Brasil, e naquele batuque, ao som do tamborim, de outros instrumentos, né, mostrando a musicalidade do brasileiro nesse período, sobretudo músicas muito bem adaptadas ao Estado Novo, né, do presidente Getúlio Vargas. Lembrando que era Vargas que estava presidindo o Brasil neste período. E o Getúlio Vargas ele foi muito receptivo a Roosevelt, né, a essa política de Roosevelt, né.
não só o Vargas, mas como membros importantes do governo, como a primeira-dama, né, que fazia homenagens públicas, né, fazia demonstrações de reciprocidade ao desenho fantasia, né, do período que foi grande sucesso. E além disso, Osvaldo Aranha, né, que para quem não sabe quem é Osvaldo Aranha, né, é o pica das galáxias daquele momento. O cara foi embaixador em Washington, se tornou amigo pessoal de Roosevelt. Ad hoc committee, 37 against, 12 abstentions, 9. And I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. Em 29 de novembro de 1947, a ONU tomou uma decisão histórica. Foi aprovada a partilha da Palestina, o que gerou, alguns meses mais tarde, a criação do Estado de Israel. O presidente da Assembleia da ONU naquele ano era o brasileiro Osvaldo Aranha. I think that it will be readily recognized by all the delegates that the decision on this important question should be taken here in the Assembly, not as in the committee, by a two-thirds majority of the members present and voting. Enfim, e o Osvaldo Aranha, ele chega a dizer uma frase, olha, não deve-se assistir o filme somente por prazer, né? Mas sim, deve ser uma obrigação das pessoas assistirem esse filme, né? Fazendo uma demonstração de reciprocidade a essa demonstração de afetividade e fraternidade dos Estados Unidos com o Brasil e países da América Latina no sentido geral. Entretanto, a Argentina, ela ficou um pouco a par disso, ela não estava nem aí para essas políticas, para essa política norte-americana. Tanto é que ela só foi mesmo se decidir estar do lado dos Estados Unidos somente quando o negócio estava eclodindo mesmo, né, no último momento, né. A estratégia de Rockefeller, né, Rockefeller, que era o Nelson Rockefeller, esses caras, veja esse nome Rockefeller, são os caras que dominam praticamente a economia praticamente mundial, né, são os caras muito poderosos. A estratégia que ele passava para o Walt Disney era a seguinte, a ideia que você tem que passar é que nós não estamos fazendo política, você é um apolítico, né? Então, nas entrevistas, né, do qual eles participavam, o Walt Disney ele não se demonstrava como aquele cara que veio para fazer essas políticas, mas sim para levar o entretenimento, né, essas coisas. E tanto é que as pessoas elas não percebiam a politicagem que estaria por trás do desenho. Tanto é que a Argentina, por ela ter distanciado-se e não ter aceitado muito essas ideias, em anos posteriores, no lançamento em 1942 de filmes novos dessa trilogia, desses desenhos nos Estados Unidos, ela fica fora, né? Eles não falam mais da Argentina. Tem o México, tem o Chile, aliás, o Chile também ele fica um pezinho atrás nessa política de boa vizinhança. O Chile também não está favorável nesse sentido. Mas tem o México, né? E países em geral aqui que são demonstrados nos filmes. Mas a ênfase maior vai ser Brasil e não mais Argentina, como teve no primeiro momento. Portanto, a ideia da política da boa vizinhança foi sobretudo isso, fazer essas demonstrações, né? Os desenhos sempre se mostravam como se fossem turistas, o Donald e a sua trupe, né? Quando eles andavam pelo Brasil e por outros países, eram sempre como turistas, conhecendo e mostrando simplesmente os lugares melhores dos países aí, né? E mostrando e sempre levantando o ego, né? Mas, gente, isso foi só para aquele período, né? Depois disso, os Estados Unidos se recuperou totalmente, teve suas alianças confirmadas. Depois que encerrou a Segunda Guerra Mundial, né, não teve mais nada disso. Tanto é que o Zé Carioca ele sobrevive hoje somente em algumas tirinhas que aparecem em jornais ou então na revista, em uma revista do Grupo Abril aí, que eu não estou lembrando qual que é neste momento. Tem uma revistinha só para ele, mas é pouco conhecido, né? Mas nesse período foi uma coisa assim unânime, né? Teve um grande estrondo esse desenho.
Outra coisa sobre essa política da boa vizinhança que nós podemos destacar é a questão da Carmen Miranda. Ela era um personagem, uma atriz brasileira que ganhou fama, ganhou notoriedade internacional. Outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, o tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Estados Unidos nessa política de boa vizinhança, tá? Então essa questão de levar uma atriz tupiniquim para fazer sucesso lá fora foi uma estratégia também, né, nessa política de boa vizinhança. É claro que depois dessa safra não teve mais nada, né? Você vê aí Rodrigo Santoro, né, outros caras, mas é muito pouco, né, para um país que ajudou tanto, né, que teve presente, né? Tanto é que o Roosevelt, né, nessa vinda ao Brasil, ele teve uma receptividade muito forte por parte do presidente Getúlio Vargas, e foi tão forte que esses laços lhe renderam uma base em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Porque Natal do Rio Grande do Norte nada mais é do que um local estratégico, né, para a segurança, né, dos Estados Unidos, né? É um local que é um passo da África, próximo, né? Enfim, é um lugar estratégico. Então foi criada essa base em Natal e lhe rendeu outras coisas importantes além disso, tá? Política da boa vizinhança, nada mais, nada menos do que isso que aconteceu. Eu espero que eu tenha resumido assim de maneira rápida. Bom ano novo para vocês, gente, que começa um 2017 cheio de histórias. Abraços.